E como pergunta o poeta, as grades do condomínio são para trazer proteção ou também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão? É uma das maiores dúvidas e dilemas do ambiente urbano, eu diria. E no vídeo de hoje a gente vai discutir mais uma vez sobre segurança urbana, sobre sensação de segurança, que é um tema bem recorrente aqui no canal, mas que eu tenho certeza que é do interesse de muita gente. Afinal, somos seguros na cidade? O que falta pra gente ter plena segurança? Fique aí e vamos falar sobre isso. O vídeo de hoje é baseado num artigo do site ArcDaily, escrito por, se eu não me engano, Vitor Meira França. Eu acho que é esse o nome do autor do artigo, cujo título é justamente esse que eu comentei no começo, que é As grades do condomínio são para trazer proteção, em que o autor ele fala sobre esse estigma que pra gente se sentir seguro na cidade a gente tem que estar cercado de muros, cercado de cercas, ter muros altos, e só assim que a gente alcança a verdadeira segurança, né? E basicamente o que o texto fala é o seguinte: se a gente desconsiderar um pouco os dados de criminalidade, tipo assim, a gente for pegar as regiões da cidade que os números mostram que as taxas de crime são altas, que precisa realmente de uma segurança ativa, termo que a gente já comentou aqui no canal, que é uma segurança existente de fato, né? Força policial, ou equipamentos de monitoramento, essas coisas. Se a gente desconsiderar isso, a gente começa a ver, começa a perceber na cidade que até em regiões que não tem esses números tão expressivos, né? Se a gente desconsidera esses números, a gente ainda percebe os mesmos atributos da segurança em outros locais da cidade. Melhor explicando, se a gente vai para um bairro que, na prática, nas estatísticas, não tem números de criminalidade tão altos, quando sai um empreendimento novo, um condomínio, seja de casa, seja de prédios, ele vai seguir os mesmos moldes de condomínios que porventura estejam em áreas de criminalidade alta, ou seja, vai ter muros altos, vai ter uma portaria 24 horas, vai ter sistema de monitoramento, vai ter cerca, arame farpado nos muros, vai ter sistema de eclusas, né, que é quando você tem duas etapas de acesso para o condomínio, né? Você entra no portão, ele se fecha e abre o portão seguinte, e um só abre quando o outro está totalmente fechado. Então, esse estigma de equipamentos de segurança, ele não acontece só para proteger de fato a população em áreas perigosas. E daí a gente começa a questionar, então todo lugar é perigoso da cidade, mesmo que os números, os dados não mostrem isso? E daí a gente vai ver no texto que não necessariamente. O texto, o artigo do ArcDaily, que aliás está na descrição se você quiser ler na íntegra, ele fala simplesmente que criou-se no nosso sistema de edificações, assim, no nosso sistema de ocupação da cidade, essa necessidade de se cercar em muros. Porque é quase que um lance de Guerra Fria, assim, sabe? O que aconteceu na Guerra Fria? Para uma comparação bem visível. Um país começou a desenvolver armas nucleares. O outro país, para não se sentir, quer dizer, para não ser totalmente rendido por esse primeiro país, que tinha uma arma de destruição em massa, também desenvolveu armas nucleares. Logo, o primeiro país e o segundo país ficam meio que em paz, porque se um quiser atacar o outro vai revidar de forma igual ou maior, né? Então, por meio da violência, né, por meio da ameaça, cria-se um estado artificial, né, um estado meio fake, assim, de paz. E o estigma da segurança é mais ou menos a mesma coisa, né? Vamos supor que você está num bairro bem nos moldes americanos, assim, de subúrbio, onde não tem muros, não tem cercas, a vizinhança é livre. E daí, eventualmente, acontece algum crime, acontece um assalto, uma invasão, não sei o quê. E daí, um vizinho constrói muros ao redor da sua casa. Quer dizer, da casa dele mesmo.
automaticamente todos os vizinhos vão se sentir na necessidade de construir muros ao redor de sua casa, que é um investimento relativamente baixo e que traz efetivamente uma segurança ativa, né? Porque imagina se todos os vizinhos constroem muros e fica um vizinho dessa vizinhança sem muros ao redor de sua casa. Cara, ele com certeza vai ser um alvo bem mais fácil do que todos os outros vizinhos. E daí você não quer ficar nesse talvez, né? E então todo mundo começa a se fechar, a aumentar os equipamentos de segurança, porque o objetivo no final é que a sua casa, o seu prédio, o seu empreendimento, ele seja menos visado que o empreendimento vizinho, que o prédio do vizinho, né? Porque a gente tem na cabeça que o bandido, ele vai sempre procurar pelo ponto mais fraco, né? O que não é necessariamente verdade, né? Claro que tem muito crime de oportunidade, mas quando a gente fala de crimes assim de invasão domiciliar, né? Especialmente em condomínios, seja de casas, de prédio, geralmente é uma coisa bem mais arquitetada, né? Enfim, e daí com todo esses aparatos de segurança, a cidade vai ficando hostil, né? Então, acontece que quando surge um empreendimento novo, um prédio, um condomínio novo, um lugar que não necessariamente precisa dessa segurança ativa, como mostram os dados, não importa muito, né? Ele tem que ter os mesmos aparatos, ele tem que ter os mesmos dispositivos de segurança, porque já criou uma mentalidade que a única segurança que eu tenho, ela depende de muros e de cerca e de vigilância, e não necessariamente de outros aspectos da cidade que eu já comentei no primeiro vídeo do canal, né? Que é, por exemplo, uma via iluminada, fachadas ativas. E daí pensa, uma cidade começa a se fechar, começam a ter muros. Você não tem mais olhares para a rua, você não tem mais ninguém habitando a rua. Você só tem pessoas indo do ponto A para o ponto B de seus edifícios, buscando o menor contato possível com a rua. Automaticamente, a rua se torna um lugar mais perigoso do que já era, porque você construiu um lugar que é para se proteger. É uma coisa meio paradoxal, né? Vamos pensar que antes existia uma rua hipotética cheia de fachadas ativas, de predinhos colados com a calçada, com bastante permeabilidade visual, e daí vieram prédios e condomínios que, com aparatos de segurança, falaram: não, aqui você vai se sentir seguro, a gente vai te proteger da vida urbana. Constroem grandes muros, constroem um sistema de monitoramento bem ostensivo, assim. Você começa a deixar aquela rua mais cega, assim, né, com a menor permeabilidade visual possível. Depois de alguns anos, cara, imagina que tem mais prédios nessas ruas. Como é um pouco a gente está vendo aqui enquanto a gente caminha, né? Por exemplo, aquele muro ali não tem permeabilidade visual alguma, né? É um estacionamento. Não é diferente desse aqui que é um comércio. Qual lado da rua você prefere andar? No que tem uma permeabilidade visual, onde tem gente olhando, onde tem gente usando. E daí imagina que todos os prédios comecem a criar esses dispositivos de segurança para proteger a rua, para tornar aquele lugar um lugar mais seguro, mas automaticamente ele deixa o lugar mais inseguro, porque ele faz com que tenha menos gente na rua, tenha menos usos acontecendo, tenha menos permeabilidade visual. Permeabilidade visual é um termo que eu estou frisando muito e talvez alguns de vocês ainda não conseguiram entender direito o que é, mas basicamente é o quanto alguém que está no lote, no prédio, num edifício que não é a rua, consegue olhar para a rua e vice-versa. Por exemplo, nesse prédio aqui, eu tenho pouca permeabilidade visual, mas aí fala assim: nossa, mas tem um vidrão aí, cara, como assim? Mas ele é espelhado, eu não sei o que está acontecendo dentro. E aqui, ó, mesmo que tenha um tijolo que é vazado, né, eu consigo ver através dele. É de um ângulo muito específico e quando eu passo por ele vira uma parede cega. Aqui no próximo é basicamente a mesma coisa, ó. Cara, mas é um gradil vazado, eu tô vendo que é estacionamento, mas eu não tô vendo nada lá, é uma escuridão total, assim, sabe? Eu tô vendo alguns carros, assim, mas eu sei que não tem ninguém ali, eu sei que não tem ninguém vigiando, eu sei que não tem nenhuma relação humana nesse local. E isso é basicamente permeabilidade visual. Ali é um exemplo positivo.
Nossa, tá vendo que não tem tanta janela assim, é um edifício até antigo, mas você consegue ver que tem uma vida ali, tem um comércio acontecendo, tem uma luz mais quente, uma luz mais acolhedora. Eu sei que daquele lado da calçada é até mais gostoso de eu andar, sabe? Então é isso que eu tô querendo falar no vídeo de hoje, essa paradoxalidade, se é que existe essa palavra, de quanto mais seguro nós construímos nossos edifícios, menos seguro fica a cidade. Claro que isso é bem mais complexo, né? Que isso depende também do poder público, que depende muito de efetivamente ter dispositivos de segurança pública, né? Patrulhamento de alguma forma. Mas eu sempre falo aqui, sempre friso aqui a experiência urbana. E nesse caso é uma experiência urbana negativa que de certa forma mata a cidade e vai tornando ela mais insegura. Então a gente fica sempre nesse dilema, né? Eu sei que a gente precisa, eu sei que eu preciso me proteger. Eu sei que se eu tiver uma casa eu não posso deixar ela sem muros. A gente também não pode sair da nossa realidade. Eu sei que nós morando no Brasil, inevitavelmente a gente tem que garantir uma proteção dessa, né? Mas é justamente porque pelo esquema da Guerra Fria, assim, sabe? Porque se eu não tô fazendo, alguém tá fazendo, sabe? E daí eu começo a me tornar o elo fraco da comunidade e, portanto, mais suscetível, querendo ou não, para atos de criminalidade. E o texto do artigo, ele não conclui com solução, porque obviamente não é um assunto de isso é simplesmente errado e vamos fazer dessa maneira. A gente sabe qual que é a teoria correta, a gente sabe que o ideal é que tenhamos fachadas ativas, temos lugares como esse que eu tô agora, que aliás é a rua 24 horas para quem não conhece, um ponto turístico também de Curitiba, mas eu sinceramente acho ela meio paia, assim. Então a gente sabe na teoria o que acontece, mas a gente não pode ignorar a realidade do Brasil. A gente não pode ignorar que não depende só da gente, depende só de uma empresa ou de um arquiteto, de um engenheiro, de fazer uma mudança em um projeto, sendo que toda a sociedade não mude sua percepção e sua visão para melhorar no geral, assim, nossas condições, né? E na verdade os últimos parágrafos do texto, ele dá uma reflexão que nos faz pensar que será que nós realmente se sentimos tão inseguros assim? Será que a gente se sente tão afetado, tão amedrontado pelo possível crime que pode acontecer, né? Isso já está tão dentro da nossa personalidade, da nossa experiência urbana, a gente já associa tanto a algo ruim que a gente não consegue mais perceber a cidade porque ela já é associada a isso. Eu explico melhor. Será que às vezes o medo que a gente tem do crime, o medo que a gente tem do estranho, da pessoa suspeita, do criminoso, não é na verdade um medo da pluralidade da cidade? O texto até cita Paulo Mendes da Rocha, grande arquiteto brasileiro, um dos maiores nomes da arquitetura brasileira, bem importante também, não só na arquitetura, mas no pensamento urbano da cidade, em que ele fala, em outras palavras, que estava achando que as pessoas, na real, não tinham medo do bandido, elas tinham medo da liberdade que o centro urbano oferece. Aqui nos vídeos vocês podem ver sempre a diversidade de pessoas, a diversidade de usos, a diversidade de eventos que acontece. E como a gente está numa sociedade tão individualista, assim, né, tão individualizada, né, de proteger só os nossos próprios interesses, eu acho que também eu concordo com essa reflexão, que parece que se criou um estado de autopreservação tamanha de que eu quero me isolar de tudo que é diferente, de tudo que não sou eu. Por isso que quando eu vou entrar na minha casa, ela é quase uma fortaleza da minha personalidade, né? Quando eu quero entrar no meu condomínio, é para eu me isolar completamente
dos perigos da cidade, dos perigos do que o meio urbano, dos perigos da vida noturna, né, como diria a polícia sincera do Twitter. Então acho que faz bastante sentido também esse pensamento. Às vezes a gente só desaprendeu como lidar com a cidade, desaprendeu como lidar com o centro urbano. Não falando de taxa de criminalidade, não falando de violência que realmente existe, mas a gente já construiu um preconceito de que tudo que acontece no centro é amedrontador, toda pessoa diferente de mim é estranha, é suspeita, e a gente traz isso para nossas edificações, para nossos condomínios, para nossa realidade pessoal e quer cada vez mais se isolar desse ambiente. E eu acho que faz muito sentido isso. Eu acho que é uma reflexão muito verdadeira. Deixa aí no comentário se você entendeu isso, se você concorda com isso, se você não concorda com isso. É importante a gente trocar ideia, né, sobre esse assunto. E para finalizar o vídeo, deixo vocês com todos esses pensamentos, todas essas provocações. Vamos acabar aqui num clima de turismo, né? Para você que ficou até o final aqui, você vai ter um presente, que é um mini tour aqui pela Feira Especial de Natal, do Natal de Curitiba, Luz dos Pinhais. Foi ridículo isso, desculpe. Mas é uma feirinha tradicional aqui da Praça Osório, já passamos por aqui no vídeo falando sobre o rodo cotidiano. Se você não assistiu, assista, um vídeo muito bom, reflexão muito legal também. E é uma feirinha que está virando tradição de sazonalidades, né? Ela começa no inverno, faz uma pausa, volta na primavera. Eu nem sabia que tinha de Natal, pra falar a verdade. Aí voltou no Natal agora, putz, eu ouso dizer que ela vai e vem de um em um mês, assim, sabe? E sempre com esse artesanato local, vou dar uma passada aqui pra vocês verem as lojinhas. É típico de uma feirinha de artesanato regional, assim, né? Tem, creio, não sempre as mesmas coisas, assim, né? A Feira do Largo eu acho bem mais interessante, ela tem bem mais variedade, mas é também 3 vezes esse tamanho. Aqui é meio que uma praça de alimentação, né? Tem vários alimentos e ela se estende até ali pra frente. Puta, eu já sei como acabar esse vídeo, hein? Vai ser realmente um presente pra quem ficou até aqui. E vocês vão ver quando chegar lá. Mudei totalmente o assunto do vídeo, a reflexão ficou pra trás. Agora é só turismo, só alegria. Só experiência urbana raiz, né? E acho que vale a pena, o vídeo tá relativamente curto ainda, tá 17 minutos. Acho que dá pra gente se estender mais um pouquinho aqui pra chegar onde eu quero mostrar, que é uma instalação que fizeram aqui pro Natal, no Natal de Curitiba, que inclusive vai ter vários vídeos vindos por aí no canal sobre o Natal de Curitiba, que é uma época do ano muito importante aqui pra capital, que eles investem demais. E acho que vocês já conseguem ver ele no fundo, logo após o letreiro da Feira Especial de Natal. Inclusive, realmente é Natal. Sim, é verdade! Uma roda gigante! Olha só! Estou no... Puta, esqueci o nome daquela roda gigante de Londres, não tem ideia. The Eye? Sei lá. Não, sei lá, não lembro. Mas olha só, pessoas. Se não é uma grandíssima roda gigante aqui na cidade de Curitiba. Acho que ela ainda não está em funcionamento, mas eu ouso dizer que abre hoje ou amanhã, com certeza esse final de semana. E é uma das instalações do Natal de Curitiba. E se eu não me engano também é gratuita, tá? Então se você estiver aqui pela cidade, chegue pra cá e aproveite esse brinquedão, né? Ó, já tem uma galerinha ali. Vou terminar o vídeo aqui de frente pra ela. Acho que hoje começam algumas festividades de Natal.
mais algumas apresentações. Vocês podem ver aqui um pessoal vestido meio palhacitos. Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje era isso, essas duas partezinhas, uma reflexão sobre a cidade, como eu gosto de fazer sempre aqui no canal. Para a gente não só curtir a cidade, mas pensar sobre ela, né? Treinar o nosso senso crítico. E essa segunda parte aqui, mais contemplativo, mostrando a beleza do Natal curitibano, que tá rolando, vai rolar, e vai vir muito mais por aí. Beleza? Fiquem bem, pensem a cidade, usem a cidade, e tamo junto.